meu principal tema de estudo e de trabalhos cada vez mais, que é a cultura brasileira, eu entendo que eu falo sobre diversidade, representatividade e, claro, sobre realidade. Né? Eu tenho falado muito sobre o Brasil que a gente não vê. E daí eu queria agradecer e dar parabéns para todo mundo que está aqui nessa sexta-feira de frio. Não sei vocês, mas eu não tenho. Eu vim do norte de Minas, do início do sertão, não tenho estrutura para o início do verão. Nasci com esse corpo, para mim é sempre bem difícil. Mas enfim, assim, acho que legal quem acordou e veio pra cá numa sexta-feira deste mês, deste ano, ouvir sobre Brasil, né? Que coragem, minha gente, que massa. Eu fico feliz e isso me alimenta, assim. Meu nome é Maíra Fonseca, eu estudei comunicação, tenho mestrado em antropologia, trabalho com pesquisa, com consultoria, principalmente focado em cultura brasileira. Tá, pra começar, eu queria perguntar pra vocês, quem que vocês acham que é esse senhor da foto? Alguém? Quê? Quem é ele? Alguém que você trombou nas suas andanças, com certeza. O Rogerinho não podia não falar, que ele me conhece um pouco, acho meio sacanagem. Assim. Mas alguém quer? Tá, acho que a gente fica com essa imagem pra continuar conversando. De uma forma ou de outra, tudo que eu tenho feito em qualquer projeto, em qualquer conversa, é um pouco um convite para olhar para o Brasil que a gente não vê. Eu costumo dizer que eu trabalho na linha de estimular o autoconhecimento do Brasil, pá. E depois que eu falo isso, toda vez me dá vontade de dizer vai planeta, né? Porque... ou não é, assim, uma coisa um pouco super-herói contemporânea. Cada dia que passa eu sinto mais que é. Hoje eu vivo um momento muito curioso, cada vez mais nos últimos anos, que é ouvir coisas do tipo, poxa, mas e o Brasil, né? Como é que a gente vai fazer para continuar morando, vivendo, criando e produzindo e trabalhando nessa entidade externa que não tem nada a ver comigo nem com vocês, que é essa coisa que a gente chama de Brasil. E eu costumo dizer que, assim, 10 dias atrás eu acabei de chegar de um dos Brasis que eu conheço que, gente, dá certo. Acho que a gente precisa conseguir olhar para esses outros lugares que somos, para a gente conseguir entender que a gente tem repertório, que a gente tem matéria-prima para trabalhar em projetos, em propostas que vão ser legais para a gente. Outra pergunta, quem aqui não nasceu em São Paulo? Quem aqui não passou a infância em São Paulo? Quem aqui é indígena? Quem é negro? Quem é migrante? Quem é sertanejo? Quem é gaudério? É sobre esses lugares da infância, da memória e das regiões, das nossas raízes, que a gente nem conversa, como se isso nem existisse. Como se a nossa vida e tudo que a gente falasse sobre o Brasil se resumisse ao querido, moro aqui, adoro esse lugar, Vale Encantar de Pinheiros, é que eu costumo falar. Tem muito mais sobre nós que a gente não conhece. Por que a gente não olha para esses outros Brasis? Uma coisa que eu tenho estudado muito, né? Por que várias vezes vou fazer uma reunião, vou fazer um projeto e as pessoas olham para mim com cara de... Mas você está inventando, né? Não existe um lugar no Recôncavo que tem uma comunidade de mulheres de samba de roda, que tem um projeto de economia criativa que acabou de ser premiado pela ONU. Ninguém ouviu falar sobre isso, Maíra. Você está inventando, você passou um pouco, né? Volta aqui, pro que a gente chama de realidade, o nosso querido Vale Encantar de Pinheiros. Por que a gente não vê? Por que a gente não enxerga esses outros Brasis? Porque a gente não foi educado nem na família, nem na escola, nossos livros, nenhuma pós-graduação que a gente faz, nenhum MBA, por mais massa que seja, ensina a gente a reconhecer como valoroso, como algo que tem valor, o que não é sofisticado. E aí eu quero que vocês me ajudem a pensar se é mentira. Vamos lá, a gente vai fazer um evento num lugar, aí tem que ter uma comida, aí tem que ter alguém. Aí chega uma Maíra assim, né, e fala, se a gente fizesse uma farofinha, uma paçoca de manhã, provavelmente alguém ia dizer, poxa Maíra, mas isso não é sofisticado. O que as pessoas vão pensar da gente? E se sábado
ao invés da gente ir pra Praça Roosevelt, ver a galera legal da virada cultural, a gente fosse pro Morro do Querosene, ver uma roda de maracatu. Nossa, Maíra, que estranho. Isso não é sofisticado. O que as pessoas vão pensar da gente? Né? É um pouco assim em todas as escolhas que a gente faz. Acabamento de uma campanha, embalagem de um produto, as palavras que a gente usa, é inclusive mais sofisticados a palavras em inglês do que em português. Por que será, né? E aí eu convido vocês a fazer um exercício que eu tenho feito há cerca de 1 ano e que para mim é maravilhoso. Que é abrir o Google e colocar definição da palavra sofisticado. Sofisticado é isso aí, minha gente. Não sei se vocês já tinham feito esse exercício. Sofisticado é o que não é natural, é o que é artificial, é o que é afetado, é o que é enganado, é o que é fraudulento, falsificado, adulterado. Esse é o significado dessa palavra que a gente valoriza tanto para todas as nossas escolhas de projeto. Eu não sei se vocês já tinham visto essa definição alguma vez na vida. A primeira vez que eu vi, eu falei, e agora, né? E agora? Eu tenho vontade de andar com uma cartelinha de definição, assim, toda reunião que eu vou, toda vez que alguém fala, mas isso não é sofisticado, eu entregar o papelzinho. E meio que saiu. Já, quando eu aprendi isso, eu falei, gente, metade da minha vida profissional tá resolvida, eu nem preciso falar mais nada. Tá aí. Então a gente não aprendeu a valorizar o que não é sofisticado. Logo, a gente não aprendeu a valorizar a nossa realidade, o que é verdade. E hoje a gente vive vários problemas em criatividade, em projetos de inovação, em projetos de sustentabilidade, em projetos de linguagem, porque a gente só gosta do que nos é alheio, porque a gente só aprendeu a valorizar o que nos é alheio. E tem uma coisa muito interessante que acontece, que é, isso não é sofisticado. Ou então, isso é minoria. Isso é um comportamento de nicho. Você está falando de um segmento muito específico quando você está falando de todas essas histórias. E daí eu queria trazer para vocês uma outra coisa que eu venho refletindo muito. A gente tem usado esse conceito de minoria de uma forma errada, para resumir. Porque no mercado criativo a gente começou a usar a minoria para tudo que é diferente da gente. Esse conceito de minoria, ele surgiu na academia do ponto de vista de minoria de voz. Quem não tem fala, quem não consegue se representar. Mas isso não significa uma minoria quantitativa. Quase tudo que nós chamamos de minoria, estatisticamente no país, é a grande maioria. Por exemplo, 75% da população no Brasil mora fora das capitais. 75% da população do Brasil mora fora das capitais. Mora em cidades pequenas do interior, mora em áreas rurais. Pequenas assim, só não é a capital daquele estado. Por que a gente continua fazendo ações de pesquisa, ações de insight? A gente adora esse nome, provavelmente porque ele é sofisticado, porque ele é inglês, porque ele é alheio à nossa verdade. Por que a gente continua fazendo ação só nas capitais? E daí a gente roda uma pesquisa, faz um projeto no querido, mora aqui, Vale Encantar Dinheiro, e diz, no Brasil, né? A gente faz uma pesquisa em São Paulo, capital, e no Rio de Janeiro, e faz uma ação focada no Brasil. Mas que Brasil é esse que a gente está falando? Né? A gente não está falando da maioria. E aí eu falo, a gente precisa considerar as festas ditas tradicionais brasileiras. Ah, Maria, isso é um comportamento de minoria, isso é um comportamento. Não é. É assim que as pessoas se relacionam com entretenimento, com lazer, com cultura, com arte, em 75% das casas do país. A gente não está falando da minoria, a gente está falando da maioria. Eu não sei se vocês estão acompanhando o maravilhoso e polêmico antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, pessoa importantíssima hoje no contemporâneo do Brasil. Um dos últimos artigos que ele escreveu, o título e o pensamento que ele coloca é: no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Vocês conseguem entender o que está por trás dessa frase? É muito simples. Há 4 gerações atrás, nessa mesma terra onde estamos, as mulheres que existiam eram indígenas. Vieram das migrações dos povos homens, tanto da Europa quanto do continente africano. Então, a não ser que na família de vocês as mães sejam europeias ou africanas, vocês também são indígenas como eu. A minha avó era pinagé. Eu tenho certeza
que a avó de alguém aqui que não levantou a mão, que não tem consciência dessa história, é indígena. Tem um projeto hoje que acontece, que é feito pela Singularity School, pela NASA, de identificação de DNA de povos ditos mestiços. E no Brasil é evidente a presença de indígenas. No Brasil todo mundo é índio, gente, exceto quem não é. E a gente precisa parar de falar deles, a gente tem que falar de nós, porque nós também somos. E ao contrário do que a gente imagina, as populações indígenas em terras demarcadas e que se autodenominam indígenas estão crescendo exponencialmente, principalmente nas últimas décadas. Estão crescendo não só em população, como em representatividade. Se vocês acompanham os movimentos de Brasília hoje, vocês vão ver uns caras lindos, estéticos, os Munduruku, uma etnia, um povo que vive no Pará e que está lutando por cidadania como nós não estamos lutando. Eles chegam com arco e flecha no Congresso para lutar por alguns direitos.